Olá, meus queridos, eu sou o professor Carlos Sbrobo e estou aqui com você para pegar, de repente, aquela dificuldade que você tem em estar fazendo cálculos mentais, operações que nós chamamos de operações básicas, mas se eu estou há um bom tempo sem fazer isso, não é básica para mim, e lembrar algumas coisinhas que você pode utilizar para facilitar a tua vida em provas que você não pode usar calculadora. Então pegue a sua água, aquele cafezinho, seu material, não saia daí e vem comigo. Vamos que vamos. A primeira coisa que nós temos que relembrar, tá? Eu vou passear pelo conjunto dos números inteiros. Quando a gente fala em números inteiros, são aqueles números positivos e negativos que nós conhecemos. Por exemplo, o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 0, o 1, o 2, o 3 e assim sucessivamente. E aí o 0, ele tem uma extrema importância, ele é chamado de elemento neutro. E aí por que eu coloquei a reta aqui? Eu coloquei a reta aqui porque você pode trabalhar com a adição de várias maneiras, né? Por exemplo, se eu quero pegar o 2 e adicionar 3. Então, quer dizer que eu estou aqui no 2 e eu vou andar para a direita 3 unidades. 1, 2, 3. Se eu andar 3 unidades para a direita, quer dizer que eu vou parar no 5. Então, eu tenho aí duas coisas, dois objetos, estou somando, ganhando mais 3 objetos. Então, você tem aí um total de 5 objetos. E agora, se eu tivesse, por exemplo, fazendo não 2 mais 3, e sim 2 mais menos 3, estivesse somando um número negativo. Somar esse número negativo seria a mesma coisa eu colocar assim, 2 menos 3, né? Isso quer dizer que eu estaria lá no nosso 2, estou aqui no nosso 2, só que agora eu estaria pegando do menos 3 e indo até ele. Se eu pego do menos 3 e vou até ele, né? Então, vou do menos 3 até ele, ó. Vou 2 unidades. 2 unidades para a direita. Quer dizer que eu parei no menos 1. Ou você poderia pensar assim, ó. Estou no 2, o menos 3 quer dizer que eu vou voltar 3 unidades, né? Então, aqui, ó. 1, 2, voltei 3 unidades. Então, quer dizer que o mais eu vou andar para a direita. E o menos quer dizer que eu vou andar para a esquerda. O mais pode indicar o que eu tenho de crédito e o menos pode indicar o que eu estou debitando, o que eu estou devendo. É uma outra maneira de você verificar isso. Como que a gente pode fazer essas somas aí só para você ter uma ideia? Você pode pensar assim, ó. Você pode tanto abrir o 8 quanto o 5. Como assim abrir o 8 quanto o 5? Uma ferramenta muito importante aqui para a gente é você poder abrir o número. O 8 você pode escrever de várias maneiras. Você pode escrever como 5 mais 3, você pode escrever como 4 mais 4. Você vai analisar o que fica mais fácil para você. Então, por exemplo, você pode escrever como 5 mais 3 mais 5. Aí você pega, ó, 5 mais 5 é 10, mais 3 é 13. Fica mais fácil de você somar, fica mais fácil de você analisar na sua cabeça. Ou então você poderia fazer, ó, 8, o 5 é 2 mais 3. 8 mais 2, 10, mais 3, 13. Seria exatamente a mesma ideia. O 16 mais 7. Você poderia fazer de duas maneiras. Ó. Você poderia fazer o 13 mais 3 mais 7, que aí ficaria 13 mais 10, né? Ou 20 mais 3, que é 23. Ou poderia deixar o 16, aí o 7 você colocaria 4 mais 3.
Observe que eu sempre estou olhando para números múltiplos de 10 mais próximos. 16 mais 4 é 20, mais 3 é 23. E o 25 mais o 17? Vamos colocar aqui, ó, 25 mais o 17. O que que nós podemos fazer? Pegar o 25 e fatorar assim, ó, 22 mais 3 mais 17. 3 mais 17 é 20, mais 22 é 42. Poderíamos também fatorar assim, ó, 25, o 17 é 5 mais 12. 25 mais 5 é 30, mais 12 é 42. Na letra D, nós temos 289 mais 547. Você pode fazer dessa maneira, como? Você pode olhar o que falta aqui, por exemplo, para 600. Então, o que falta para 600 é 53. Então, 289 menos 53 é 236. Mais 53, mais 547. 236, aí 53 mais 547, 600. Mais 236 é 836. Como que você poderia olhar para o 289 mais o 547? Você poderia fazer o 200 mais o 500, que é 700, o 80 mais o 40, que é 120, e o 9 mais 7, que é 16. E aí, somando aqui, dá 836. Seria a mesma coisa, a mesma ideia, que é exatamente o que nós vamos fazer aqui na letra E. Você faz o 50 mil mais o 30 mil, que é 80 mil, mais o 4 mil mais o 7 mil, que é 11 mil, mais o 900 mais o 600, que é 1.500, mais o 30 mais o 90, que é 120, e o 8 mais o 7, que é 15. 80 mil mais 11 mil é 91 mil, mais 1.500 é 92.500, mais 120 é 92.620, mais 15, 92.635. Então, observe que depende como você trabalha com esses números, desde uma soma pequena até uma soma grande. Então, abra esse número. Ao abrir esse número, fica bem mais tranquilo. Vamos continuar aqui, né, essa nossa ideia. Agora, olha uma aplicação. As empresas que possuem serviço de atendimento ao cliente, SAC, em geral, informam ao cliente que utiliza o serviço um número de protocolo de atendimento. Esse número resguarda o cliente para eventuais reclamações e é gerado consecutivamente de acordo com os atendimentos executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma empresa registrou como último número de protocolo do SAC o 390.978.467. Do início do mês de fevereiro até o fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22.580 novos números. Então, 22.580 novos números de protocolos. O algarismo que aparece na posição da dezena de milhar do último número de protocolo de atendimento registrado em 2012 pela empresa E. Então, vou ter que somar. Você pode somar da maneira convencional, ou você pode pensar assim. O 390 milhões não tem ninguém para somar, então você pode colocar aqui, ó, 390 milhões. O 900 mil também não tem ninguém, então você pode colocar aí o 900 mil. Os 70 mil tem como você somar com 20 mil, que é 90 mil.
O 8.000 com 2.000, que é 10.000. O 400 com 500, que é 900. O 60 com o 80, que é 140. E o 7. Isso daqui vai dar 390 milhões. Aí o 900 mil aqui vai dar 100, né? Então vai ficar 100, vai dar mais 1 milhão. Então 391 milhões, né? Já foi esse, já foi esse, já foi esse. 900 com 140 dá 1.000, né? Dá 1.040 mais 7, 1.047. Então, 391 milhões, 1.047. Aí, vamos para a ideia que ele estava dizendo lá. Aqui a unidade, dezena, centena, unidade de milhar, dezena de milhar, centena de milhar. Ele quer saber que algarismo aparece na dezena de milhar. Na dezena de milhar aparece o zero, alternativa correta, letra A de aprovado, letra A de A. Eu vou passar. Olelê, olalá. Então, quando você está se preparando para alguma coisa, eu tenho que me preparar para isso, vai ter questões de matemática, e eu vou fazer sem calculadora. Então, o que você tem que se policiar? Conta. Eu tenho que pegar a tabuada, eu tenho que estudar a tabuada, eu tenho que relembrar como soma, como subtrai, como que eu faço multiplicação, como que eu faço divisão, porque isso vai fazer toda a diferença na hora da prova. Vamos que vamos. Agora nós vamos trabalhar com a ideia da subtração. Então, 13 menos 18. Você pode fazer do mesmo jeito, ó, 13 menos 3 menos 15. Ou ainda, 13 menos 13 menos 5. 13 menos 13 é 0, sobra menos 5. Como que você pode fazer menos 13 mais 20? Você pode fazer menos 13 mais 7, porque o 20 é 13 mais 7. Menos 13 mais 13 é 0, mais 7 é 7. 12 menos 23. Você pode fazer 12 menos 12, o 23, ele é 12 mais 11. Então, 12 menos 12 menos 11. Isso dá menos 11. Ou você pode pensar, eu tinha 12 reais e comprei algo de 23 reais. É suficiente? Não, eu ainda vou ficar devendo 11 reais. 17 menos 4. Aqui é bem mais tranquilo, né? Você pode colocar 14 menos 4. 14 mais 3 menos 4. Que vai ficar 14 menos 4 é 10, mais 3 é 13. Ou ainda pode fazer assim, ó. O 17 é 13 mais 4. 4 menos 4 é 0 e 13 mais 0 é 13. Então, observe as várias maneiras que tem de você fazer soma, de você fazer subtração. 18 mais menos 9. 18 mais menos 9 quer dizer que você está somando o oposto de 9. Então, o que você poderia fazer? 9 mais 9 menos 9. 9 menos 9, observe que eu reescrevi o 18 como a soma do 9 duas vezes. Então, vai ficar 9 menos 9, que é 0, vai sobrar 9. Menos 23 menos 17. Aqui, se você quiser, você pode utilizar
a ideia do jogo de sinais, né? A ideia do jogo de sinais. Então, ficaria menos 23 mais 17. Aqui o menos 23, ele é a mesma coisa que menos 6, menos 17, mais 17. Corta, corta, vai ficar menos 6, né? Então, observe que o algoritmo é muito parecido com a ideia lá da adição, né? E aí você pode também decompor e pode trabalhar de várias maneiras. Vamos ver isso aí. Olha como que fica agora, quando você faz isso, essa ideia da soma e tal, na vertical, daquela maneira que a gente estava fazendo. Eu vou fazer uma com o método que a gente está acostumado e outra da maneira, né, que eu estou ensinando. 6 mais 9 é 15, aí vai 1. 1 mais 4 é 5, mais 8 é 13, vai 1. 1 mais 3 é 4, mais 2 é 6. Dá 635. Ok. Agora aqui, ó, a gente vai fazer 40 mais 30, que é 70, e 8 mais 7, que é 15. Isso aqui é 85. Nessa aqui, por exemplo, nessa letra C, nós vamos fazer, ó, 500 mais 700, que é 1.200. 70 mais 80, que é 150. E 4 mais 8, que é 12. Fazendo isso, vai ficar 1.200 com 150 é 1.350, mais 12 é 1.362. Olha a letra D. Podemos fazer 600 mais 900. Isso já nos dá 1.500. 40 mais 80 é 120. E 4 mais 5 é 9. Isso aqui dá 1.629. O que você tem que analisar é se vale a pena para você ganhar tempo ou se não vale a pena. 2.379 mais 5.942. 2.000 mais 5.000 é 7.000. 300 mais 900 é 1.200. 70 mais 40 é 110. E 2 mais 9 é 11. 7.000 mais 1.200 é 8.200. Mais 110 é 8.310. Mais 11, 8.321. E com esse tipo de prática, vai chegar um momento que você vai conseguir fazer essas questões de cabeça. Esse é o intuito, que você consiga fazer o cálculo mental. Olha mais essa. A letra F. 3.000 mais 5.000 é 8.000. 700 mais 400 é 1.100. 80 mais 60 é 140. E 3 mais 8 é 11. 8.000 mais 1.100 é 9.100, mais 140 é 9.240, mais 11, 9.251. E vamos pegar uma agora que seja maior. Por exemplo, essa letra K. 40.000 mais 70.000, então é 110.000. 6.000 mais 2.000 é 8.000. 900 mais 300 é 1.200. 70 mais 80, 150. E 4 mais 5, 9. 110.000 mais 8.000
é 118 mil. Mais 1.200, 119.200. Mais 150, 119.350. Mais 9. 119.359. Então, qual é o segredo? O segredo é você particionar. Trabalhar ali com números que terminam em zero e depois você vai somando aí as parcelas. Isso faz toda a diferença. Subtração de números inteiros. Quando você faz, por exemplo, 12 menos 5, você está fazendo 7 menos 5 menos 5. 7 mais 5 menos 5, que é 7. Você está lá no 12 e andando para a esquerda 5 unidades. Isso que representa aí o 12 menos 5. Se fosse mais, você andaria para a direita 5 unidades. A ideia do raciocínio 1, por exemplo, se eu faço 8 menos 5, ao sair do número 8 e voltar a 5 unidades, pode se tornar só 3. Né? Então, você está aqui no 8, aí menos 5, raciocínio 2 é a distância orientada entre um número e outro, por exemplo. Do 5 para o 8, o que nós temos? Do 5 para o 8, nós temos 3 unidades. Se eu pegasse assim, por exemplo, né? Pegasse aqui na reta, 5 e 10. Aí, se eu quero 10 menos 5, quer dizer que eu vou recuar 5 unidades. Se eu vou recuar 5 unidades, então o meu 10 menos 5 nada mais é do que 5. Olha essas, 13 menos 7. O 13 é a mesma coisa que 6 mais 7. Vai dar 6. 17 menos 8. Nós abrimos o 17 como 9 mais 8. E esse 9 mais 8 aí, que é o 17, aí fica 8 menos 8, que é 0. Vai sobrar 9. 16 menos 7. O 16 é 9 mais 7. 14 menos 6. Então, observe que você pode utilizar essa decomposição de um número ali para poder cancelar com o outro. Ou então, usa o que você está acostumado. O que você está acostumado? Preserva o sinal do maior e subtrai, quando os sinais são diferentes. Sinais iguais, conserva e soma, né? Que não foi o caso. Olha aqui também, 42 menos 20, então você pode fazer 40 menos 20, que é 20. E 2 menos 5, que é menos 3. Então, saldo negativo de 17. Olha esse 57 menos 34. 50 menos 30 é 20. E 7 menos 4, que é 3. Então, isso quer dizer que o resultado da subtração de 57 por 34 nada mais é do que 23. Olha na casa aqui das 3, né? 500 menos 200 é 300. 70 menos 50 é 20. 4 menos 8, tá devendo 4. Isso daqui daria em torno de 324. Porém, tem uma restrição, então vai dar 34. E olha o tamanho dessa próxima expressão. 6.452 dividido por 3.844. 6.000 menos 3.000 é 3.000. 400 menos 800 fica devendo 400.
50 mais 40. E, por último, 2 menos 4. 3.000 menos 400 é 2.600. 2.600 menos 90 é 2.510. Menos 2, 2.508. Então, é assim que nós efetuamos essas principais relações. Tem mais? Com certeza, não saia daí. Nós vamos agora para a multiplicação de números inteiros. Aí a minha primeira pergunta é, quando eu faço 4 vezes 3, é a mesma coisa de eu fazer 3 vezes 4? O que é o 4 vezes 3? Quer dizer que eu estou somando 3 com ele mesmo 4 vezes. 3 mais 3 é 6, mais 3 é 9, mais 9 é 12. E 3 vezes 4, quer dizer que eu estou pegando 4. 3 vezes 4 mais 4 é 8. 8 mais 4 é 12. 8 mais 4 é 12. Então, isso daí dá 12. E aí é interessante que ele vai falar em algumas questões assim. O dobro disso. O dobro de 3 é 2 vezes 3. O oposto do dobro, aí o oposto é menos. Eu também não sou chegado, não. Então, é menos. Menos 3. O oposto de 2 é 2, o oposto de 2 é menos 2. O 2, o dobro de 2 é 2 vezes 2, o dobro de 3 é 2 vezes 3. O oposto do dobro de 3 é menos 2 vezes 3. O dobro do oposto de 3 é 2 vezes menos 3. E o oposto do dobro do oposto de 3, né? Então, para você não se confundir em questões em que ele colocar isso daí, vai fazer toda a diferença. Olha só, quem é o 3 vezes 7? É 7 mais 7 mais 7, que é 21. E quem é o nosso 3 vezes... O 3 vezes 7 vai ser 7 mais 7 mais 7, que é 21. O menos, você vai colocar o menos na frente, então você pode pensar assim, quando eu multiplicar positivo com negativo, vai dar negativo. Quando eu multiplicar positivo com positivo, vai dar positivo. Quando eu simplificar negativo com negativo, dá positivo. Agora, como, né? Como? Se você tem sinais diferentes, o resultado vai ser negativo. Se você está multiplicando sinais iguais, o resultado será positivo. Então, 3 vezes menos 7 também é menos 21, mais vezes menos. Menos vezes menos é mais, 3 vezes 7 é 21. 5 vezes 2, 20. Menos 5 vezes 2, né? 5 vezes 2, 10. E menos 5 vezes 2 é menos 10. Isso aí você pensar o seguinte, eu vou somar o menos 5 com ele mesmo quantas vezes? 2 vezes, né? 5 vezes menos 2, aí mais vezes menos é menos, 5 vezes 2 é 10. Menos vezes menos é mais, 5 vezes 2 é 10. 4 vezes 2, 8, que é 4 mais 4, ou 2 mais 2 mais 2, mais 2, 4 vezes. Menos 4 vezes 8 é menos 8, é o oposto do anterior. 4 vezes menos 2 também é menos 8. E aqui sinais iguais, L, Kx, menos 4. Menos vezes menos vai ser mais, 4 vezes 4 é 16. Então, quando você trabalha com a ideia da multiplicação, sendo, quantas vezes o número vai somar por ele mesmo, ou algo parecido, a coisa flui. Vamos que vamos.
Olha essa, 8 vezes 6. Como que você pode fazer? Você pode fazer o 8, é a mesma coisa que 10 menos 2. 6 vezes 10 é 60, menos 2 vezes 6 é 18. 60 menos 18. 6 vezes 9, você pode fazer 6 vezes 10 menos 1. 60 menos 6. 7 vezes 12, você pode fazer 7 vezes 10 menos V. 7 vezes 10 é 70 e 7 vezes 3 é 21. Isso dá 49. 13 vezes 14, lembre-se, fatório só uma. Você pode colocar 10 mais 3, vezes 10 mais 4. Em relação a nós dois, é tranquilo. 10 vezes 10, que é 100. 10 vezes 4 é 40. Doze vezes 19. Você pode fazer 10 mais 2 vezes o 19. Vai ficar 90 mais 18, que é 108. Ou você poderia fazer 12 vezes 10 menos 1. 120 menos 12. Então, o resultado final, 108. 22 vezes 28. Como fazer? Vinte mais 28, 56. Desse zero, 2 vezes 28 é igual a 56. Aí, quando você pega Quando você pega 560 mais 56, te dá 616. E olha o 124 vezes 37. Nós podemos pegar o 37. O 37 é a mesma coisa que 40 menos 3. Ou 124 é a mesma coisa que 100 mais 20 mais 4. 370 mais 740 mais... Aí quando você pega 4 vezes 37, como que você pode fazer? Você pode fazer da seguinte maneira, ó. 4 vezes 30, que é 120, e 4 vezes 7, que é 28. Então, dá 148. 370 mais 740 dá 1.110. Então, dá 1.258. Então, meus queridos, observe aí que nós estamos fazendo uma multiplicação, com o princípio, né, fundamental aí dessa multiplicação, que é você ver quantas vezes ele está ali, ou simplesmente abrir os números, tá? Principalmente quando for uma conta muito grande, trabalhe com soma ou subtração de números, que fica mais fácil você calcular. Divisão de números inteiros. O que é dividir? O dividir é você repartir. É você analisar quantos objetos cabem dentro do outro. Então, vamos ver isso daí, ó. Primeira técnica de divisão é você escrever o numerador como uma soma de parcelas que você saiba dividir pelo denominador. Como assim? Nós temos lá 18 dividido por 7. Então, você pega o 7 aí, ó, 7 sobre 7.
mais 7 sobre 7, mais 4 sobre 7, né? Tudo aí. Ah, qual o maior número que é múltiplo de 7 que é menor que 18? Você poderia colocar o 14, não tem problema. Aqui vai dar 1. Então vai ficar 2 mais 4 sobre 7, né? 2 mais 4 sobre 7. O que que implica? Implica que dá uma parte inteira, que é o 2, e ainda sobra 4 de 7. O resultado aí não dá exato. Segunda técnica, você fatora o numerador e o denominador. Então, por exemplo, eu havia colocado ali 18 sobre 7. Fatorando o nosso 18, se eu fatoro 18, não dá para simplificar nada por 7, mas aí você pode pensar no seguinte, ó, 14 sobre 7 mais 4 sobre 7. Então vai ficar 2 inteiros mais 4 sétimos. E aqui nessa técnica 2, ele está falando de simplificações. Por exemplo, se eu pegar 64 e dividir por 120. Aí eu vou fatorar em valores que eu conheço. O 64, ele é a mesma coisa que 8 vezes 8. O 120, ele é 8 vezes 15. Então, isso daí vai ficar 8 quinzeavos. Então, essa aí é a divisão que nós temos, e quando não dá para dividir mais, a gente acaba parando. Vai depender do que a questão quer, né? Nós vamos para uma parte agora, né? E aí lembrando que lá na divisão, você pode fazer lá, ó, 18 dividido por 7, aí 2, que dá 14, sobra 4. Não dá mais para dividir, ou seja, essa parte aqui é inteira e essa parte aqui é o resto. Isso aqui é o dividendo, divisor, quociente e o resto. Quando a gente fala aí em frações, vai fazer algumas operações com frações, nós devemos levar em consideração se denominadores são iguais, se não são iguais, né? Quando os denominadores não são iguais, nós precisamos do MMC e do MDC. Então, nesse momento, você vai pirar a cabeça, ai, é muita coisa, muita coisa. O que você se propor a aprender, você vai aprender e você vai dominar. Foi tudo assim com você na sua vida. Muita coisa que você sabe hoje em dia foi fruto da persistência, persistência e persistência. Então, vamos persistir. O que significa MDC? É o máximo divisor comum. E o que significa MMC? É o mínimo múltiplo comum. Então, por exemplo, 4 e o 6. O 4 é 2 ao quadrado. O 6, ele é 2 vezes 3. Para saber o MDC, você vai pegar o comum, que é o 2, e o menor expoente, ou seja, o MDC é 2.
Para você calcular o MMC, você vai pegar todas as bases e os maiores expoentes. 2 ao quadrado é 4, vezes 3 é 12. Então, observe aí que o menor múltiplo comum de 4 e 6 é 12 e o maior divisor comum de 4 e 6 é 2. Então, aqui, o 4 é só um pam, pam, pam. M6 é 2 vezes 3, aí você pega só os comuns, 2, e o menor expoente. Então, para você calcular o MMC, você vai pegar todas as bases, 2 e 3, e trabalhar com os maiores expoentes. 2 ao quadrado, 4, vezes 3 é 12. Então, há várias maneiras aí de você calcular o MMC e MDC. Uma outra maneira é 4 e 6. Se eu quero o MMC, então não importa, o resultado vai dar aqui, ó. Se alguém for divisível por 2, eu vou colocar aqui é 2, aqui é 3. Tem alguém ainda por 2? 1, 3. Tem alguém por 2? Não, só 1 e 1. Esse 1, ele por 3, né? Ele quer dizer que finalizou a nossa divisão, né? Quer dizer que finalizou aí a nossa divisão. Então, ó, finalizando a nossa divisão aqui, que nós recorremos a esse método, o MMC é 2 vezes 2 vezes 3. Uma coisa interessante, quando você pegar o MMC vezes o MDC, o MMC vezes o MDC, ele vai ser igual ao produto dos números. Isso só vale para 2. Então, por exemplo, quando eu pego 4 vezes 6 dá 24. Quando eu pego o MDC, que é 2, vezes o MMC, que é 4, também dá, que é 12, também dá 24. Então, aqui, ó, 4 vezes 6 é igual a 2 vezes 12. Que isso dá 24. Ah, professor, isso vale para todo e qualquer número? Não. Não. Só para 2 números, tá? Só para 2 números. Então, não é qualquer. Então, bastante cuidado com isso. Vamos que vamos. O que é um número primo? Número primo é aquele e esses divisores naturais, eles devem ser distintos, que é o 1 e ele mesmo. E aí uma atenção, o 1 não é, o menor é o 2 e o 2 tem uma característica bacana. Ele é o único número primo par. Ele é o único número primo par. Necessariamente, todos os outros números primos são ímpares. Então, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13. E assim vai. Por que isso? Porque nós costumamos normalmente decompor, quando a gente trabalha lá com frações, em fatores primos. Olha o que ele vai dizer aqui, ó. Ana comeu 2 fatias de uma pizza e Bia comeu 3. Quem comeu mais? É da mesma pizza? Tem o mesmo tamanho?
Se a resposta for sim, aí dá para a gente comparar. Caso a resposta for não, não dá para a gente comparar. Qual a quantidade que a Ana e Bia comeram juntas? Eu posso dizer que foram 5 fatias somente se o comparativo for exatamente o mesmo. Caso contrário, se o comparativo não for o mesmo, aí não tem como você somar essas frações com denominadores diferentes. Você tem que igualar os denominadores aí, tirando o MMC. Quem comeu mais? Ana ou Bia? E quanto a mais? Aí eu não sei, porque eu não sei em quanto que essas pizzas foram repartidas. O que é uma fração? Fração nada mais é do que uma divisão. Então, por exemplo, se eu pego esse círculo aqui, divido em 4 partes e pego uma. Quer dizer que eu estou pegando uma parte de 4 partes. Aqui. E aí, quando eu reparto dessa maneira, 2 linhas na horizontal e 4 linhas na vertical, eu estou com um novo segmento, uma turma, né, que não pode ser vendida dessa maneira, porque senão, observe que eu vou ter mais dificuldade. Então, se eu pego aqui, por exemplo, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, eu tenho 15 pedaços. Aí, se eu pegar, por exemplo, 2, eu vou ter 2 de 15. Se eu pegasse, por exemplo, 3, eu teria 3 de 15. Se eu pegasse 4, eu teria 4 de 15. Se eu pegasse 5, eu teria 5 de 15. Então, a fração nada mais é do que uma comparação. Eu tenho que ter um referencial ali para saber quantos que cabem lá dentro. Então, por exemplo, aqui, ó, na primeira fração você tem meio e na segunda fração você também tem meio. Só que você tem 2 de 4. Isso são frações equivalentes, que dobra em cima, dobra embaixo e assim sucessivamente. Como que eu faço adição de frações? Aí nós temos 2 casos. Primeiro caso, denominadores iguais. O cara chama você, chega e fala assim, né? Eu quero somar 2 frações, 3/5 mais 7/5. E os denominadores são iguais. O que você vai fazer? Você vai repetir e somar ou sair os numeradores. Então, você repetiu o 5 e pegou lá e somou os numeradores. 3 mais 7, que é 10. 10 dividido por 5 é 2. E quando os denominadores e aí, como proceder quando os denominadores são diferentes? Por exemplo, 3/5 mais 2/3. Observe que o 5 e o 3, né, não tem nada em comum, a não ser que sejam primos e ímpares. Por 3 vai ficar 5 e 1. Por 5 vai ficar 1 e 1. 5 dividido por 3, 3 vezes 9. 15 dividido por 3, 5 vezes 2, 10. Agora sim, eu posso somar ou subtrair os numeradores e repito o meu denominador. Subtração de frações vai seguir o mesmo procedimento lá da soma, tá? Você vai tentar sempre igualar as bases. Multiplicação. 2 vezes 3, ou quantas vezes o 2 cabe no 3, ou você multiplicando aí 6. Aqui você vai fazer numerador vezes numerador, denominador vezes denominador. Então, 10 dividido por 2 é igual a 5. 0,3 vezes 20. Você pode fazer 0,3 vezes 10 vezes 2.
0,3 vezes 10, você vai andar uma casa para a direita com a vírgula. Então, vai ficar 3. 3 vezes 2? 6. Então, é muita continha. Nós estamos relembrando que é para que você possa arrebentar em questões. 0,3 vezes 7. Você pode fazer 0,3 vezes 5 mais 2. 5 vezes 0,3 é 1,5. E 2 vezes isso é 0,6. E aí, olha só como que vai ficar. 0,3 vezes 5 é 1,5, mais 2 vezes 0,3 é 0,6. 2/3 de 4/5, é assim que a gente lê. Vai ficar 2 vezes 2, 2 vezes 4 e 3 vezes 5. Então, 8/15. Como não dá para simplificar nem numerador nem denominador por um mesmo número, então fica dessa maneira. Agora, para entender o processo da divisão. Então, como obter 2/3 de 4/5? Então, vamos lá. Vamos supor que eu tenho aqui 5. Aqui 4/5. Então, 5. Aqui 4/5. Aí ele quer 2/3 disso. Então, quer dizer, você vai dividir todo mundo aí por 3 partes. Então, aqui, ó. Uma parte, 2, 3. E vai pegar somente 2/3, né? Só vai pegar aí 2/3. Dividir em 3, então ele vai pegar somente 2/3. Aí o que você pode pensar aqui na horizontal? Então, 2. Então, está aí o nosso 2/3 de 4/5. 2/3 de 4/5, ó, se você pegar 2/3 de 4/5, ele vai ser igual a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de 15, que é 2 vezes 4, 3 vezes 5. Divisão de frações. Quando você estiver trabalhando com divisões de frações, você vai manter a primeira fração, mantém a primeira fração e você vai inverter a segunda fração. E aí é continha, acaba sendo produto de frações. Então, por exemplo, né? Por exemplo, se eu pegasse 3/5 dividido por 2/3. Conserva a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. Então, 9/10 ou 9/10. Décimos. Olha só, 3/4 mais 5/6. Tira-se o MMC de 4/6, por 2 dá 2, dá 2, por 2 dá 1, dá 1, por 3. Então, vai ficar 12. Aqui também 12, aqui não precisa nem aqui. 12 dividido por 4 é 3, vezes 3 é 9. 12 dividido por 6 é 2, vezes 5 é 10. Se você já tem 19/12. 12 dividido por 4 é 2, vezes 5 é 10. 12 dividido por aqui, então vai ser, né?
que é 4 e 8. 4 e 8 vai ser 24. Então, 24 aqui. Vinte e quatro dividido por 4 é 6, vezes 5, 30. 24 dividido por 8, 3 ou 4, já mexe na 30. 24 dá 3, vezes 3 dá 9. Isso aqui vai ficar 21 sobre 24. Então, ó, simplificando aqui por 3, isso vai ficar 7 oitavos. Multiplicação, 4 vezes 5, 20. 35 vezes 6, 210. Já dá para simplificar. Ele vai ficar 2 sobre 21. Agora, uma divisão nessa letra D. Se tem uma divisão aí nessa letra D, você vai conservar a primeira fração, 3 quartos, e multiplicar pelo inverso da segunda fração. Vai ficar 18 sobre 20. E aí, 9 sobre 10 é o resultado esperado. Lá dentro da parte de fração, você tem os números decimais, por exemplo, 0,03, 0,30, 0,45, 2,37. Esse 0,03 é 3 sobre 100. O 0,30 é 30 sobre 100. O 0,45 é o 45 sobre 100. E o 237, 2,37, é 237 sobre 100. Então, observe, quando você tem números com vírgula, você vai ter números que nós chamamos de números decimais. E também, dentro dos números decimais, nós temos o que chamamos de dízimas. E as dízimas, para você encontrar o numerador, você vai pegar o número menos quem está fora do período. E o denominador, ele vai colocar noves de acordo com os números do período. E os zeros por exemplo, 2,3777. É 2,37 o 7 que repete. Então vai ficar 237 menos 23. 237 é exatamente o número sem vírgula ali, tudo aquilo, né? Sem vírgula e tudo aquilo. E menos 23, 23 está fora. Aí 9, porque só tem um número no período, e acrescenta um zero, porque tem um número depois da vírgula. 237 menos 23, isso dá 214. Então, é assim que se transforma uma dízima. Ah, eu quero simplificar. Então, vamos lá, por 2. Vai ficar 107. Quando a gente fala de potenciação, tipo 2 elevado ao cubo, 3 ao quadrado, 3 elevado a 0, 3 elevado a menos 2, 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, 2 elevado a décima dividido por 2 elevado a nona.
Em tudo isso, nós vamos usar a propriedade de potência. O 2 ao cubo é 2 vezes 2 vezes 2, que é 8. O 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3, que é 9. 3 elevado a 0 é 1. Quando nós temos um expoente negativo, você chama ela a rainha do axé, quem investe. Então, vai ficar um nono. 2 ao cubo vezes 2 ao quadrado, o que nós vamos fazer? Conserva a base, soma os expoentes. 2 à quinta é o nosso resultado. Se no produto a gente conserva e soma, na divisão também a gente conserva, só que subtrai. 2 à décima dividido por 2 à nona, nada mais é do que 2 elevado a 10 menos 9. 2 elevado a 1, que é 2. Então, essas são as principais propriedades aí da parte de potenciação. E também a parte de radiciação, que é você trabalhar com raízes. E o que é a radiciação? A radiciação de enésimo de A elevado a M. Quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Então, por exemplo, a raiz cúbica de 8. Eu vou lá, processo 8, decomponho o 8. Quem está na sombra vai para o Sol, quem está no Sol vai para a sombra. Isso quer dizer que, por boa conduta, saiu aí o 2 lá de dentro da raiz. Isso faz toda a diferença. E aí é treinar soma, é treinar multiplicação, é treinar divisão. Eu sou o professor Carlos Esbrobo. Muito obrigado e treine bastante para você ficar craque nisso daí. Até a próxima.